Começa agora Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação: Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, é sempre uma alegria podemos estar na Rádio Boa Nova com o programa Chico Xavier, um homem chamado amor. É sempre uma alegria falarmos de Francisco Cândido Xavier. É sempre uma alegria relembrar as suas histórias, a simplicidade com que ele recebia os espíritos, com que ele agraciava os trabalhadores da seara espírita que iam lhe visitar, o fundo de cada mensagem no seu campo moral que serve para cada um de nós. Então tudo isso nos encanta. Então, queridos amigos, queridos ouvintes da Rádio Boa Nova, é com alegria que esse programa é apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Nós vamos falar um pouquinho sobre visitando o túmulo de Augusto dos Anjos. Eu particularmente gosto muito de Augusto dos Anjos porque é um poeta diferenciado. É um poeta que, segundo quem escreve poesia, diz que é um dos mais difíceis de se copiar, porque é o poeta do eu. Ele sempre escrevia na primeira pessoa do singular. Mas antes, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais um dia em que temos a grata felicidade e satisfação em podermos nos encontrar reunidos, estudando a vida e a obra deste grande médium, Chico Xavier, e que tenhamos um programa de muita paz e de muita luz, e cumprimento todos os nossos ouvintes da Rádio Boa Nova. Começa a mensagem dizendo o professor Ramiro Gama: a caminho da cidade de Porciúncula, no estado de Minas, que realizava sua semana espírita, supervisionada pelo querido confrade Norberto Boechat, e na qual deveríamos falar sobre os benefícios do culto do Evangelho no lar, paramos em Leopoldina, outra belíssima cidade mineira e que abriga os ossos do grande poeta paraibano do norte, Augusto dos Anjos, erudito, autor do grande livro Eu. Nós sabemos que o professor Ramiro Gama também se destacava pelas palestras. É uma pena que na época dele não havia gravadores, não havia as filmadoras, não haviam o que há hoje, não é, de tecnologia, e ele foi convidado para a Semana Espírita em Porciúncula, no estado de Minas. E a caminho eles pararam em Leopoldina, uma outra cidade histórica também do estado de Minas Gerais, e lá ele pôde visitar o túmulo de Augusto dos Anjos. Apesar de Augusto dos Anjos ser paraibano, ele foi enterrado em Leopoldina. E aí nós vamos ver também a interferência, não é? Da vontade do Espírito, do trabalho do Espírito, do que o Espírito também se sente mais agraciado. E ele se refere ao grande poeta do Eu, o livro Eu, como meu pai já muito bem referiu, Poesias, na primeira pessoa do singular. Augusto dos Anjos é sem dúvida um dos poetas mais difíceis de serem imitados pelo seu estilo único. Eu vou tentar aqui contar uma história que eu ouvi uma vez, que Chico Xavier contava, envolvendo o grande poeta Augusto dos Anjos. Conta que quando o Chico trabalhava na sua casa, ajudando o seu pai, ajudando a sua segunda mãe, que com certeza tinha ele como um filho, Cidária Batista. Ele conta que ele, à tarde, quando voltava da escola, ia regar o quintal, porque eles tinham feito uma horta, e era o Chico que cuidava dessa horta. É interessante que o Chico conta que um dia
Augusto dos Anjos apareceu a ele e diz a ele: Chico, hoje nós vamos escrever uma poesia, mas eu queria que você guardasse desde já a mensagem, para ficar mais fácil quando eu escrever pelo seu intermédio. E ele então começou a ditar os versos na primeira pessoa. E o Chico conta que ele tinha uma dificuldade de guardar aquilo, não é, na sua mente. E ele então, Augusto dos Anjos dizia para ele: agora você repete o verso. E o Chico não conseguia repetir aquele verso, palavras difíceis. Era um poeta erudito que escrevia de maneira muito difícil. Então, depois de várias vezes, ele dizia: eu não consigo. E aí o Augusto perdeu a paciência, uma hora diz assim: Chico, você não tem jeito mesmo. E foi embora, não é? Para que pudesse escrever à noite. Mas a gente sabe que o Chico contava essas histórias e a gente achava graça. A maneira com que o Chico contava era muito divertido, porque todo mundo ria. O Chico contava de uma maneira muito jocosa, com uma pitada de humor, que deixava todas as pessoas assim encantadas com essa história, não é? E à noite o Chico recebia aqueles belos poemas de Augusto dos Anjos. Eu me lembro também, André, uma passagem muito interessante, não é? Quando eles estudaram Augusto dos Anjos, quando Augusto dos Anjos desencarnou, logicamente teve um grupo de pessoas, familiares e outras pessoas que foram estudar aquele material que Augusto dos Anjos ainda não havia publicado. Mas os familiares, os amigos sabiam que havia uma poesia que era algo que Augusto fazia meses e meses que estava tentando escrever. A poesia estava na metade. A poesia estava na metade, o Chico começou a receber em espírito, até que um belo dia, alguém comentou com o Chico dessa poesia, que eles encontraram a metade. E o Chico, então, pela sua grandiosa mediunidade, o Chico completa a poesia, recebendo do próprio Augusto dos Anjos o complemento da poesia, onde Augusto dos Anjos começa a escrevê-la em vida e termina no além pelas mãos de Chico Xavier. Então a gente vê que é um fato muito interessante tudo isso para todos nós, não é? Propositadamente ali, pernoitamos para logo bem cedo pela manhã do dia seguinte, junto com a prezada esposa, visitarmos o túmulo do apreciado Aedo. Logo na entrada do cemitério, vimos lindos cravos enfeitando-o e colhemos 2 para os colocar como nossa prece, junto à estátua do poeta, que lhe opulenta a humilde e linda ermida. Então ele aproveitou o caminho de Porciúncula, parou em Leopoldina, foi ao cemitério, lembrando que nós, os espíritas, sabemos que ali estão apenas os restos mortais, porque o espírito, ele não tem a necessidade de estar preso ao seu antigo corpo, mas eles foram em homenagem ao grande poeta paraibano que deixou para a nossa cultura brasileira um grande contributo e um estilo único na poesia. Então eles foram lá em forma de tributo a este grande poeta que nós tivemos. É verdade. E aqui olha que coisa interessante. Diante dela, olhando-a com respeito e carinho, oramos, emocionada e agradecidamente, relendo os versos do Vate querido ali gravados. Eu sou aquele que passou sozinho, chorando sobre os ossos do caminho, a poesia de tudo quanto é morto. Então aqui, André, nós vamos ver, né, que é uma história interessante. Eles entraram no cemitério,
pegaram 2 cravos que estavam à porta, não é? Tinha uma plantação de cravos, e eles escolheram 2, ele um, a esposa dele outro, para depositar no túmulo de Augusto dos Anjos, onde tem uma imagem dele, uma imagem bonita, que foi feita em homenagem a Augusto dos Anjos. E ele conta que lá, muito emocionado, colocaram o cravo, fizeram uma prece, e ele viu então escrito um dos sonetos que ele mais gostava, não é? Eu sou aquele que passou sozinho. É interessante nós notarmos porque nós geralmente temos mania de falarmos e de escrevermos no plural. Até nós que somos oradores, temos a mania de usar o plural quando nós vamos dar exemplo sobre as imperfeições, que é algo equivocado, porque eu não posso colocar todos com o mesmo nível de atitudes e de viciações. Quando eu aprender a colocar na primeira pessoa do verbo, no caso da primeira pessoa do singular, eu vou ficar mais fácil, porque eu não posso basear os outros como eu. Por isso que ele começa dizendo, eu sou aquele que passou sozinho, porque a evolução ela é pessoal e intransferível. Lógico que quem está ao nosso lado tem uma grande participação, mas a evolução depende de nós. Chorando sobre os ossos do caminho. Olha que interessante, chorando sobre os ossos, não é? Que nos dá a formação do nosso corpo, que caminha na busca dessa evolução, muitas vezes acompanhado pela dor e pelas dificuldades que a vida nos oferece. E ele encerra, a poesia de tudo quanto é morto. Então, na verdade, tudo tem o seu momento de viver, tudo tem o seu momento da morte, que na verdade a gente sabe que a morte não existe, é tudo passageiro, né, André? Sem dúvida. Tudo tem seu começo, seu meio, seu fim. E esse poeta deixou em vida ainda esta mensagem para colocar na lápide imortalizando, não é, a sua passagem em nossos meios, e felizmente tivemos as mãos gloriosas de Chico Xavier, que reunindo esses poetas em torno de si, continuou, agora eles no além, pelo Chico. Nós vemos que na atualidade nós não temos um médium para receber um Castro Alves, para receber um Casimiro Cunha, um Augusto dos Anjos, apesar que a maioria deles também estão todos aí reencarnados, porque não eram espíritos evoluídos do ponto de vista moral. Então é verdade também que muitos não estão se correspondendo devido a estarem no nosso meio, estudando, preparando, também se corrigindo, também dando continuidade. Mas eu fico imaginando aquele jovem de 4º ano primário, recebendo as pessoas mais eruditas que haviam na literatura e aqueles grandes críticos lendo um Augusto dos Anjos no mundo espiritual e vendo, não, de fato é o poeta do eu. E é interessante notarmos, André, que todos os comentários que nós já ouvimos dos grandes poetas, todos que estudam poesia, que gostam da literatura dessa área em específico, são capazes de dizer e de afirmar que Augusto dos Anjos foi talvez um dos poetas mais difíceis que Chico Xavier recebeu na sua mediunidade. Porque, além de ser erudito, escrevia sempre na primeira pessoa e era realmente versos magníficos, sempre no eu sobre tudo. Quer dizer, ele colocava ele e fazia tudo, os versos em torno do eu, e é muito difícil, segundo as pessoas que gostam de literatura, escrever na primeira pessoa. Agora, dando continuidade aqui, não é, que ele está fazendo a sua prece, aconteceu uma coisa interessante, André, no túmulo. A gente sabe que a prece é uma coisa que nos liga aos espíritos, nos liga àquele momento, não é? Então ele conta para nós, de repente, ambos, ele e a esposa dele, sentimos um pequeno calor sobre a cabeça e vimos nitidamente, inteiramente, o espírito de Augusto dos Anjos, sorridente, agradecendo-nos a
homenagem. Nós não temos ainda a ideia de quanto uma prece singela, endereçada a um familiar que partiu, a um amigo que partiu, a um espírito qualquer, estando ou não no cemitério. Porque para nos ligar aos espíritos eu não preciso estar em determinado lugar. O quanto que uma prece leva a paz, alívio, reconforto. Não podemos evocar o espírito. Eu queria que a minha mãe estivesse aqui comigo, ela já partiu. O meu pai. Nós não podemos evocar espíritos, mas nós devemos, sempre que pudermos, pegar um minuto do nosso tempo e elevarmos em prece para aqueles que nós temos um sentimento de gratidão. E é natural que quando nós elevamos nosso pensamento a Deus, a nosso Senhor Jesus Cristo, pedindo a interferência e pedindo auxílio a algum espírito, é natural que espíritos dessa natureza, que já são espíritos que vivem no mundo espiritual com consciência da sua condição, é natural que eles são atraídos, é como o telefone. Hoje eu tenho vontade de falar com um amigo que está em Portugal, eu pego o meu telefone e toco para o número do telemóvel dele em Portugal. Ele vai atender e nós vamos conversar, matar saudades. Hoje nós podemos conversar com um irmão que está no Japão. Nós temos um companheiro no Japão que eu particularmente não o conheço, nosso querido irmão Walter, que todo culto do Evangelho no Lar, há anos, todos os dias, seja no estudo da segunda-feira, seja no centro espírita da quarta, e depois na terça, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, ele está interligado no culto do Evangelho, ou seja, participa todas as noites conosco, de segunda a segunda. E a gente vê, por exemplo, ele no Japão, sempre mandando uma mensagem de carinho, de saudades, não é? Nos conhecemos pela TV, pelo culto do Evangelho. Eu não o conheço pessoalmente, mas estamos sempre orando por ele está sempre orando por nós. Então nós vemos, André, que hoje a tecnologia nos aproximou, seja em qual lugar nós estivermos no planeta. Imaginemos nós, não é? O pensamento. Com certeza, o professor Ramiro Gama, além dele ter visto na sua dupla visão aquele irmão, ele continua dizendo, André, e mais, observamos que a Pálida inspiradamente nos dizia, retificando aquele terceto na sua lápide, agora sem nenhum sentido materialista, visto que já possui mais luz, mais esclarecimento. E o Evangelho de Jesus, que lhe penetrou o espírito sofrido e alinhado na dor. Então agora já no mundo espiritual, né, André? O Augusto diz para ele, olha, isso que está na lápide do meu, aqui, da minha campa, já é diferente. Hoje eu já não vejo mais. Não é? Hoje eu já entendo desse outro lado, o Evangelho. Já passei a entender a mensagem, já passei a me tornar uma pessoa diferenciada. Então, quando cheguei no mundo espiritual, eu já vi a vida de outra maneira, porque a maior parte dos poetas são materialistas, conseguem enxergar apenas aquilo que o mundo lhe oferece. Quando eles chegam no mundo espiritual, eles começam a ver o plano físico e o plano espiritual. Eles começam a ver a criação perfeita e divina, como foi a de nosso Pai Celestial. Sim, muda a mentalidade, muda a espiritualidade. Quando nós estamos na Terra, é muito natural que olhemos a vida sob um ângulo. Quando nós chegamos num mundo maior e passamos a estudar, compreender, aperfeiçoar, naturalmente nós vamos mudando a forma de ver a vida, o mundo e encarar os desafios. Então ele continua para nós, agora, irmãos, ao invés de chorar, canto alegre e agradecidamente os ensinos imortais da Boa Nova, porque sinto que Jesus está comigo. E a vida com Jesus tem amor,
tem luz e tem verdades. Jesus é o nosso alimento espiritual, é quem nos dá força para todos os dias, seja aqui ou seja no além, nós continuarmos a nossa caminhada. É o nosso modelo, é o nosso guia, é o nosso professor de todas as virtudes, é o excelso promovedor da paz e da união no planeta Terra. Então, por ele que nós temos que seguir a nossa caminhada no bem, fazendo o que está a nosso alcance, tanto quanto ele fez quando esteve aqui. Interessante, né, que ele não apenas viu Augusto dos Anjos, ele conversou com Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos falou para ele, professor, amigo, aqui eu vejo o mundo de outra maneira, já não sou mais aquela pessoa que eu era. O Evangelho aqui abriu, ilustrou a minha visão. Que coisa linda, né, André? Quando a gente começa a perceber que o mundo espiritual também dá oportunidade. Eu também cito André Luiz. André Luiz era materialista quando foi Dr. Carlos Chagas, não ia nas religiões, achava que as religiões eram todas equivocadas, era um homem materialista, era um homem que não compreendia o mundo espiritual. Quando ele chega no mundo espiritual, ele sofreu, mas ele criou um trabalho, ele foi um gênio, e é importante dizer, eu estava ouvindo um cientista dizer que ele foi um cientista completo. Por quê? Porque ele estudou o bichinho do barbeiro, que picava as pessoas, contaminava o sangue, e o sangue contaminado subia para o coração inchava e a pessoa morria, não é? Por isso que foi dado a doença de Chagas, ao seu nome, Dr. Carlos Chagas. Mas ele também, André, depois descobriu o quê? O soro, que poderia auxiliar no tratamento. E o soro é o que se usa para fazer o quê? A vacina. Então, ele foi completo naquilo, cientificamente falando, por isso que ele foi tão conceituado na sua época, porque ajudou muito, não só o Brasil, como a África e outros países também, onde tem esse bichinho chamado barbeiro, que realmente dizimava muitas pessoas com essa doença desse bichinho. É o trabalho que segue, seja aqui, seja no mundo espiritual, nós vamos dando testemunho do nosso esforço. E ele encerra dizendo, jamais esquecemos desse momento feliz, merecendo a graça de vê-lo e senti-lo como desejáramos vê-lo e senti-lo, sem, no entanto, ter a capacidade de, com a mediunidade do Chico Xavier, lhe traduzir em versos sublimes o que nos dissera em prosa. Então nós vamos ver no próximo programa, André, o Chico trazer uma mensagem, né, belíssima, que nós vamos ver desse irmão que com certeza vai nos auxiliar e muito quando nós vamos perceber essa poesia lindíssima que se intitula, que se fala, o poeta do eu. Eu penso que a gente ainda não entendeu quem é Chico Xavier. Você veja, ele está vindo para Porciúncula, o professor Ramiro Gama, parou em Leopoldina, Chico Xavier em Pedro Leopoldo, vai trazer uma mensagem narrando o encontro que o professor Ramiro Gama, sua esposa e o espírito de Augusto dos Anjos tiveram no cemitério. Nós ainda não temos ideia de quem foi o Chico. O Chico se escondia naquela humildade, o Chico também veio desprovido de beleza física, o Chico veio desprovido de riqueza, o Chico veio desprovido de fortuna, o Chico veio desprovido de tudo. E é interessante que muitas pessoas não querem que o Chico seja Kardec, porque Kardec era da alta sociedade parisiense no campo intelectual, já que Kardec nunca teve recurso, o professor Rivaio nunca foi de ter recurso, mas as pessoas não conseguem aceitar porque o Chico era o oposto de Kardec, não é? No sentido social. Chico teve até o 4º ano primário, o professor Kardec foi Rivaio, foi estudar na Suíça. Então nós vemos de fato que Chico Xavier é extraordinário. E quanto mais nós estudamos a sua vida, a gente mais se apaixona
pela grandiosidade do médium que ele foi. E aí nós vemos aí a importância, né? Muitas pessoas dizem que o Chico não é Kardec porque Kardec tinha personalidade, como se o Chico não tivesse, né? Eu convivi na casa do Chico de 1985 a 2002, quando o Chico desencarna. E eu posso afirmar categoricamente que o Chico tinha uma personalidade muito forte, muito firme nos seus pensamentos. O que tentaram foram tolher Chico Xavier para não mostrar a sua grandeza. Ele foi perseguido pelo próprio movimento espírita, que foi uma pena. Chico poderia ter contribuído mais com a nossa obra. Queridos irmãos, nós vamos para o encerramento, queridos amigos, pela Rádio Boa Nova, do programa Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor. Tem alguma notícia para hoje, André? Tenho sim. O convite a conhecer os livros que nós publicamos. Tanto eu quanto o nosso querido Sérgio, nós somos escritores, nós temos obras publicadas. E nós doamos os direitos de cada edição para o Centro Espírita Perdão, Amor e Caridade. Então você vai poder ver obras psicografadas, estudos, a obra que o meu pai fala da vida do Chico. Então eu queria convidar todos, pode adquirir pela nossa loja virtual, loja@caminhodaluz.com.br, e você estará ajudando as nossas obras assistenciais. Queridos amigos, nós vamos com a alegria do poeta do eu, Augusto dos Anjos, encerrando esse programa maravilhoso que é Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor, pela nossa Rádio Boa Nova. Um beijo no coração de todos, e lembrando que esse programa é sempre apresentado por Sérgio Vilar e André Luiz Chiarini Vilar. Até o próximo programa. Até o próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, Um Homem Chamado Amor.